Neste último vídeo da série com pontos chuleados, vamos trabalhar um ponto simples de bordado, o ponto atrás unido com chuleado, para o Natal. Eu me inspirei no Natal, você pode se inspirar em qualquer outro tema se quiser, mas o importante é aprender o passo a passo de pontos e mais como criar com eles. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar nessa linda jornada em busca da sua própria criatividade. Vamos lá, turma linda do Arte Paetê, descobrir mais uma possibilidade criativa com o ponto atrás unido com o chuleado? Bora para nossa aula! Bora dar uma revisada, então, no que nós trabalhamos nos últimos vídeos, ou seja, as possibilidades que nós já trouxemos aqui para o nosso tecido, né? O ponto atrás unido com o chuleado, com a mesma linha, a linha de meada, de mesma cor. Aqui a outra possibilidade, ponto atrás unido com chuleado, linhas de cores diferentes, e daí nós trabalhamos texturas, né? Linha texturizada de cores diferentes. Aqui nós já trabalhamos um elemento a mais no ponto atrás, unido, né? Que é o nosso paetê. Aqui trabalhamos com um paetê e colocamos também elementos decorativos com ponto reto. Então, ponto atrás unido, paetê. Aqui trabalhamos com a linha dourada, linha cor de mel e linha mostarda. Todos esses processos criativos vocês podem ver na playlist que está aqui, vinculada a esse vídeo. Quem ainda não viu, vale a pena assistir essas outras aulas também, tá? E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a lantejola. Vejam que tem diferença, né? A lantejola e o paetê são bem diferentes um do outro, né? Apesar de serem brilhantes, tem formatos aí, e tem muita coisa sobre essas diferenças, que eu tenho um vídeo bem bacana, onde eu falo sobre isso, para você não errar mais, né? O que é paetê, o que é lantejola, bem importante de você saber, se você quer aí tá aprendendo mais sobre esse assunto, né? Mesmo sendo iniciante do bordado, é bem legal você entender, tá? Sobre essas pecinhas e esses materiais. Aqui eu me inspirei, dá para ver, né? Me inspirei no Natal. Eu gosto muito da referência visual do Natal, né? Das cores, da textura, dos formatos que remetem ao Natal. Então, essa aqui é a nossa linha de base. Eu vou repetir esse processo todo aqui na linha sinuosa, para vocês já aprenderem como fazer esse processo aqui na linha curva. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Nós já vamos fazer agorinha mesmo. Quais materiais que eu usei? Bom, linha verde, linha vermelha de meada, linha verde de costura. Usei também a lantejola branca e usei um canutilho verde, tá bom? Vamos trabalhar com esses materiais aqui. Você pode adaptar ao material que você tem em casa. Primeira coisa, nós vamos trabalhar já colocando as nossas lantejoulas na nossa linha, né, sinuosa. Posso começar tanto aqui da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Como eu sou destra, né, trabalho com a mão direita, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, desse ponto aqui. Então, saio ali, ó, da linha do desenho, né, com a agulha do verso para frente do tecido, já determinando o tamanho do meu ponto atrás. Olha aí, ó, quero um ponto atrás desse tamanho aqui. Saio lá na frente da linha do desenho, em cima da linha do desenho, olha lá, ó, já com o mesmo tamanho de ponto, mais ou menos. Ah, como é que você sabe, Rê? Ah, eu determino no olhômetro, tá? Mais ou menos eu vejo ali no meu olhar o tamanho do ponto que eu quero. Lembrando, ó, que quando nós estamos fazendo a curva, olha lá, gente, a gente tem que cuidar, né? Se essa curva é muito fechadinha, você pode diminuir o tamanho do ponto, né? Sempre lembrando, se a curva é mais abertinha, você pode continuar com o tamanho do seu ponto normalmente. Então, aqui eu tô trabalhando o quê? Ponto atrás unido, né? É o ponto de base do meu trabalho. Aqui eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Aqui no quinto pontinho, eu já vou colocar uma lantejola, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Não coloco a lantejola aqui assim, ó,
Porque aqui tem um lado que é o lado da frente da lantejola e o lado de trás da lantejola. O lado da frente, ele tem esses chanfros, vocês estão vendo, ó? Bem marcadinhos, né? Então, esses chanfrinhos aqui, ela é sextavada. Então, ela fica com essa parte aqui mais côncava para cima. Eu vou virar na parte convexa, ó, que é o fundo do pratinho, vamos supor se fosse um pratinho, né? O fundo do pratinho virado para cima, ó. Pronto, agora eu peguei a lantejola. Eu sei que eu vou estar com o lado correto da lantejola voltado para cima, tá bom? Gente, é bem importante, né, da gente saber. Ó, agora eu vou lá no meu pontinho, atrás, unido, ó, no último pontinho que eu trabalhei, e já estou fazendo o quê? Estou aplicando essa lantejola na minha linha decorativa, né? Primeira parte do trabalho é essa, ó, aplicar a lantejola na linha decorativa. Pronto. Apliquei a minha lantejolazinha ali. Tá vendo? Agora eu vou continuar. Ó. Vou continuar com o meu pontinho. Ponto atrás. Vou trabalhar. Tô trabalhando de 4 em 4, né? 4 em 4 pontinhos. 1, 2. Tô trabalhando sem o bastidor, sem problema nenhum, tá? Trabalhando costura lenta, sem puxar demais a linha. Quando ela toca na trama do tecido, eu paro, tá bom? Então, aqui, 4 pontinhos. No 5º pontinho, já cabe uma lantejola. Olha lá. Coloco a lantejola certinho na agulha. Trago ela para minha linha. Ponto atrás unido, né? Vou voltar lá, ó. E vou sair na frente, na linha do desenho, né? Ó. Trabalhando sempre sobre a linha do desenho, tá? Então, você não vai errar, não tem problema nenhum, não. Não tenha medo de bordar a linha curva, tá bom, gente? A gente fica só no bordadinho da linha reta, pode bordar a linha curva. Vai ficar muito legal essa linha natalina aqui, hein? Vai ficar um trabalho muito bacana, muito bonito. Aqui, ponto atrás, muito bem. Então, entenderam esse processo aqui? Vamos dar uma adiantada no trabalho para a gente vir com o chuleado, né? Fazendo a nossa segunda etapa do ponto, tá bom? Bora lá então! Se a sua linha acabar, gente, não tem problema. Arremata e começa do ponto onde você parou, tá? Sem problema nenhum, ó. Faço arremate. Tranquilo. Ó. Arrematezinho. E começo, então, ó, da onde eu parei. Exatamente de onde eu parei. Deixo um espacinho do tamanho do ponto já, ó. E volto pra trás. Pronto.
eu já venho trabalhando o ponto atrás unido, tá? Eu adoro o ponto atrás unido, eu acho ele assim fantástico. A gente consegue fazer muita coisa bacana com ele, né? Inclusive juntar dois tecidos um no outro. Aliás, eu vou até deixar para vocês o vídeo da montagem da bolsinha do Dia da Criança que eu fiz há uns 2 anos atrás, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, já tá na hora de botar a lantejola. Há uns 2 anos atrás eu fiz uma bolsinha pro Dia da Criança, com um desenho que a minha filha fez e tal. É um vídeo mais antigo, mas olha, vale a pena dar uma olhadinha, viu? Pode inspirar você a fazer um trabalho bem legal de acessório com bordado à mão, tá? Vale a pena dar uma olhadinha sim. Vou deixar para vocês aqui, tá? Ficar essa curvinha aqui bem bacana. Ela é uma curvinha menor, então eu posso diminuir um pouco o tamanho do meu ponto, tá? Ó, diminui um pouquinho o tamanho do ponto. Para que essa curva fique bem harmoniosa. Olha que legal, ó. Ela fica bem com cara de curvinha mesmo, né? Tem outros vídeos que eu explico por que a gente precisa diminuir o tamanho do ponto. Também vou deixar para vocês aqui olharem, tá, gente? Darem uma olhadinha. Olha, tá? Bacana. Feita a nossa base. Agora vamos ao chuleado. Agora é o momento em que eu vou trabalhar com a linha de costura, tá bom? Vou trabalhar com 2 fiozinhos da linha. Você pode trabalhar com mais fios se quiser. Pode trabalhar diretamente com a linha de meada também, tá? Mas eu vou usar a linha de costura. O chuleado, eu vou vir aqui, da esquerda para a direita chuleando, tá bom? Pode vir ao contrário? Pode. Você se sentir à vontade, tá? O importante é você estar confortável no momento do bordado. Então, vamos... eu vou trocar a agulha da ponta fina para uma ponta romba. O que é ponta romba? Ponta redondinha, essa ponta aqui, ó, de ponto cruz, tá? Pra gente poder chulear sem se preocupar em pegar a trama do tecido. Isso é muito importante. No kit de bordado, de iniciante, eu vou deixar aqui para vocês no link na descrição, tá? Para vocês darem uma olhadinha, vem bastante agulhas dessa aqui, bem legal. Se vocês quiserem olhar, vai estar lá na descrição. Ó, vamos chulear. Chulear, a gente vai escolher um sentido, tá? Então eu vou escolher aqui, ó, sempre de fora para dentro. Eu vou vir chuleando com a linha de fora para dentro, ó. Em cada ponto atrás, eu passo a agulha de fora para dentro. Olha lá, ó. Vai ficar bem natalino esse design. Olha que lindo que tá ficando, né? Ele vai ficar com aquela carinha de ponto pirulito. Lembra do ponto pirulito no bordado? Ele vai ficar bem com essa carinha, ó. Então, dependendo do material que você usar aqui, ele vai ficar com um aspecto diferenciado, tá? Ficar diferente do meu. Qual é agora a grande diferença dessa linha decorativa aqui para essa aqui, ó? Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa, trabalhando o chuleado por cima da lantejola aplicada, né? Como foi nessa linha aqui. Só que além de chulear por cima da lantejola, nós vamos aplicar mais um elemento, que é o quê? O canutilho. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, que tá em cima da lantejola, ponto 1, ponto 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar, vamos continuar chuleando aqui pelo ponto 1, passei pelo ponto 1, vou inserir o canutilho, ver se vai passar por essa agulha, né? Essa agulha não é... não vai passar por essa agulha. Te obrigada a trocar, gente, porque o canutilho não vai passar por essa agulha, só pela agulha fina. Isso aqui vai dar, vamos ver. Deu, essa deu. Eu peguei uma agulha de ponta romba mais fina, tá? Eu tava com a agulha mais grossa. Então, ó, todas essas agulhas vêm naquele kit que eu falei pra vocês. Agora, ó, coloquei o canutilho na agulha. E eu vou continuar chuleando normalmente. Olha lá, ó. O canutilho, ele vai acomodar em cima da lantejola. Olha que bacana. Então, aqui eu vou continuar o meu chuleado. Olha que ideia legal. Mas tem mais, né, gente? Ainda tem mais decoração que nós vamos botar aqui. Vai ficar só assim não, hein? Ainda tem surpresinha pra vocês nessa decoração aqui. Ó,
Ponto 1 aqui em cima da lantejola. Agora eu vou mostrar bem direitinho, né? Ó, coloco o canutilhozinho na agulha. Desço o canutilho até chegar lá na base, né? Do bordado. Continuo o quê? Chuleando. Normalmente, ó. Continuo meu chuleado. O que vai acontecer? O canutilho vai acomodar em cima da lantejola. Ah, eu gostei muito dessa criação aqui, viu? E por favor, deem os créditos, porque foi a senhora que está aqui trabalhando para vocês, que inventou esse designzinho aqui, tá? Então, gente, por favor, deem os créditos, deixem um like, a sua inscrição, compartilhem esse vídeo, tá? Com quem você acha que vai ser interessante. E mais, tá? E mais. É muito importante, pessoal, que vocês, além de curtir, inscrever, compartilhar, que vocês assistam os outros vídeos do canal, com as outras ideias aqui para bordar. Sabe, tem uma playlist que eu tenho, que era do antigo canal Bordados Livres, que também era o meu canal, né? O nome do canal chamava Bordados Livres, mudou para Arte Paetê, porque houve muito pedido, né, de lantejola, de bordado com lantejola, e eu estou atendendo esse público também, tá? Mas assim, esses vídeos mais antigos lá do canal Bordados Livres, tem passo a passo de pontos variadíssimos, cada ponto lindo. Apesar de serem vídeos mais antigos, vale muito a pena vocês maratonarem essa playlist, tá? São mais de 100 pontos, 140 pontos, 140 vídeos, se não me engano, nessa playlist. Então, assim, bastante conteúdo para vocês estarem aproveitando para ajudar aí na prática de bordado de vocês, nas criações de vocês, tá? Então, deem uma olhadinha. Cada vídeo que você assiste me ajuda muito, tá? Ajuda muito no meu trabalho. E, enfim, gente, é um trabalho, né? E todo trabalho, ele tem e deve ser reconhecido e deve ser considerado, né? Eu vi com vocês que estão me assistindo, eu considero as pessoas aqui do canal alunas, né? Fazem parte aqui da minha turma do Arte Paetê e sabem muito bem que eu trabalho passo a passo de pontos, mas também ensino como criar com eles, né? Então, isso não se vê na internet, é muito difícil, ainda mais conteúdo gratuito, né? É um conteúdo a nível pago, mas eu quero realmente estimular vocês a trabalharem a criatividade de vocês, porque faz muito bem e é muito bom, né? Então, bora lá, vamos finalizar essa parte para irmos à próxima, né? Olha, estamos quase finalizando. Passando aqui para o último pontinho, vamos descer aqui. Muito bem, olha, que bacana, hein? Muito legal, né? Muito lindinha essa linha aqui decorativa natalina. Imagina numa toalha, até mesmo assim, a gente pode colocar num detalhe. Olha, até de um vestuário, por que não, né? Uma roupa aí inspirada em Mamãe Noela, Papai Noel, né? Por que não? Bem bacana. Então, gente, tanto em acessório quanto em vestuário, olha, tá valendo, hein? Esse bordado aqui pro Natal. Detalhe de uma gola, quem sabe, né? Talvez, por que não? Então, você pode usar essa ideia aí aonde você achar que é interessante para você, tá? Então, gente, para finalizar essa decoração aqui super linda, vamos trabalhar com um ponto folhinha, ponto bem delicadinho, tá? Feito com ponto reto, 3 pontinhos retos. Estou trabalhando com 3 fios da meada, ó. Venho aqui, eu vou trabalhar uma folhinha aqui e outra folhinha aqui, tá? Então, eu faço um ponto reto maiorzinho, que seria o centro da minha folhinha, tá? Depois eu venho com outro ponto reto aqui, ó, de uma altura um pouco menor, encostadinho ao lado. Volto no mesmo ponto lá embaixo, ó. E outro, uma altura menor, encostadinho ao lado, e volto aqui no mesmo ponto.
Fiz uma metade de uma folhinha, digamos, né? Agora eu vou fazer a outra metade, ó. Volto aqui numa altura menor, levo para o centro, lá embaixo, do ladinho, ó, numa altura menor, levo para o centro, lá embaixo. Eu consigo uma textura de folha bem legal, ó, bem bonita, né? Então, vou trabalhar aqui do outro lado também. Olha o amor que vai ficar isso aqui. Vai ficar muito fofucho. Olha que lindinho. Ah, gostei dessa ideia da folha, viu? Ficou muito bonitinho mesmo. Vamos lá. Aqui. Mais uma. Ao lado. É só descer a altura, bem encostadinho, do ponto reto principal até o centro, lá do ponto reto que a gente fez, ó. Lateral, aqui, desce a altura um pouquinho. Estão vendo? Opa, balançou tudo aqui, né? Ai, ai, balançou tudo. Esse fio aqui que tá tocando aqui no fio do microfone, aí deu uma balançadinha. Mas é isso aí, ó. Pronto. Você pode colocar a folhinha aqui embaixo, tá? Como você pode colocar a folhinha em outro lugar, aonde você quiser, tá bom? Ó, coloquei a folhinha aqui. Agora eu vou vindo colocando as folhinhas, né? Vou trazer a folhinha no mesmo sentido, digamos assim, né? Aqui embaixo, se quer colocar daqui para o outro lado, também pode, ó. Pode colocar a folhinha desse lado aqui, se quiser, ou desse aqui, tá? Onde você quiser. Eu tô colocando assim, tá? Mas você pode pôr a folhinha por todo o galinho. Enfim, vai aí o que a sua criatividade mandar. Ou algum outro elemento, tá? Que você queira bordar. Nó francês, você já conhece outros pontos de bordado, você pode estar experimentando outros pontos de bordado aqui, tá? Nada impede, gente. O importante aqui do complemento dessa linha decorativa é justamente isso, né? De estar motivando vocês a soltarem a criatividade com o conhecimento que vocês têm, tá bom? Vocês conseguem adquirir no estudo de vocês de bordado à mão, tá? Quanto mais acervo de pontos vocês tiverem, muito mais condições de criar e desenvolver os seus próprios designs de bordado, vocês vão ter, tá bom? Então isso que vale, que é importante, ó. Fiz mais uma folhinha aqui, essa ficou um pouco pequenininha, né? Mas tudo bem. Posso fazer a outra um pouquinho maior, inclinadinha? Posso. Fazer a outra um pouquinho maior. Ó. Vai valer aí sua criatividade. Essa folha que eu tô bordando aqui, gente, eu tenho um vídeo com passo a passo, tá? Desse ponto e com outras ideias de bordado dessa folha com a lantejola, inclusive aproveitando a lantejola como corpo da folha, tá? Então vale bem a pena vocês estarem olhando também, porque vocês podem daí estar trabalhando de forma diferenciada também aqui, né? Nessa linha, pode estar aplicando a folhinha por dentro da lantejola. Então, enfim, vale a pena dar uma olhada, vai inspirar bastante você, viu? Inspirar aí a sua criatividade, você colocar para fora as suas ideias e bordar coisas lindíssimas, tá? Design de bordados lindíssimos. Então vale a pena dar uma olhadinha nos vídeos que eu deixar vinculado na descrição, viu? Não deixem de olhar. Para acessar a descrição, gente, é só você ir na palavrinha mais, que tem aqui embaixo do vídeo, mais, aí tem 3 pontinhos bem pequenininhos depois da palavrinha mais, tá? Você consegue acessar a descrição do vídeo e lá tem todos os outros vídeos, tá? O link dos outros vídeos para vocês poderem acessar, tá bom? Tá pronta então, ó, a nossa linha decorativa, né? Com os canutilhos, lantejola,
com o nosso ponto atrás unido com o chuleado. Agora eu quero colocar mais um elemento aqui, tá? Eu quero colocar esse elemento dourado aqui, que eu trabalhei nessa linha anterior. Aqui eu vou colocar aqui, ó, na parte contrária à folha. Eu quero colocar esse elemento dourado aqui em cima da bolinha, tá? Vou tentar fazer essa interferência aqui para fechar a nossa linha decorativa. Vamos trabalhar aqui, ó, o ponto alto da linha, né? Passar para cá. Vou dar um arrematezinho aqui na alça, ó. Na alça. Pego a agulha, passo por dentro da alça, né? Já bordo e arremato ao mesmo tempo. Ó, fiz uma linha dourada aqui, um pontinho mais alto, né? Desse lado. Venho descendo aqui, ó, com pontos retos menores. Eu tô trabalhando com linha dupla, lembrando, né? Linha dupla na agulha. E um pontinho menor ainda. Pontinho menor ainda aqui. Então, trabalho um ponto mais alto, venho descendo essas alturas. E aqui do outro lado da mesma forma, ó. Como se fosse uns raiozinhos de sol mesmo. Mais ou menos isso, né? Aqui eu vou trabalhar da mesma altura, mais altinho. Depois eu desço a altura. Ó, sempre venho inclinando a linha, né? De acordo com a inclinação que eu quero trabalhar. E aqui um pontinho menorzinho. Ó, bem pequenininho. Pronto, como se fosse um raiozinho de sol, né? Ó. O que acharam? Vamos ao próximo. Eu não vou cortar a linha dourada, tá? Pra não ficar um monte de arremate. Eu vou passar aqui por trás, ó. Passo aqui por trás. Tá? E daí venho já na parte de cima aqui da próxima bolinha e vou trabalhando, tá? Assim, ó, posso começar a trabalhar da parte mais baixinha aqui e subindo? Posso. Como que eu posso fazer isso? Eu posso também marcar pequenos pontinhos com a canetinha, né? Com a caneta própria para tecido, ou com outro material que você quiser. Você pode marcar, ó, ponto alto. Posso marcar aqui, ó. Vou aproximar para vocês aqui. Ponto alto, desce outro. Aqui, aqui e aqui, em volta, né? Então, à medida que eu vou marcando, ó, eu vou marcar aqui ponto alto, da mesma altura. Desço e desço. Desço e desço. Vou aproximando, né? Se eu tenho a marca da onde eu quero levar o ponto, fica mais fácil para eu fazer assim direto, ó. Tem uma forma também, aí eu já sei a altura, né? Aonde ela está, já saio na próxima altura, ó. Fica bem legal bordar assim também, tá? Eu faço tudo muito do olhômetro, né, gente? Mas para quem tá começando no bordado, é sempre bom ter uma marcação, né, dos desenhos, ó. Viu que legal? Bem bacana, né? Ah, vai aparecer ali o risquinho. Olha, esse risquinho, ele sai no vapor, tá? Então, como eu tô trabalhando com lantejoula, plástico e tal, eu tenho que tomar um certo cuidado aqui, tá? Agora que eu me lembrei disso, né? A gente tem que lembrar também. Mas podia ser o quê? Um lápis para tecido que sai na lavagem com uma umidade, né? Com um pouquinho de água já sai, tá? Tem essa borrachinha aqui, ó, atrás da canetinha, que ela apaga, tá? Apaga, sabe por quê, gente? Porque na realidade acaba aquecendo o tecido, né? Essa é a questão, acaba aquecendo o tecido. Aí ele aquece o tecido, né? Olha lá, ó. E aí a bolinha sai, ó, tá? Então é mais por isso mesmo, ó. Mas vamos lá, eu vou continuar com ela aqui porque eu não quero perder essa minha marcação. Vocês me contem aqui no comentário, tá? Se vocês fossem fazer, né, uma decoração aqui em volta, quero saber que ponto que vocês usariam, o que vocês estariam fazendo,
A linha, que linha que vocês estariam usando? Qual é a ideia de vocês para estar decorando, né, uma linha de bordado, um motivo de bordado natalino, seja numa toalha, né, aonde você achar interessante aí, né? O complicado só de usar a lantejola, né, e o canutilho é que você não tem como passar a peça, né, e botar muito calor em cima, tá? Então tem que tomar esse cuidado de onde você vai bordar, né? Se você precisar passar, aí tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque é um material reciclável, né? A lantejola é 100% reciclável, tá? Mas então, por ser plástico, né, ela acaba também alterando o formato com calor, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Você bordar um tecido de repente que não precise estar passando, né, a ferro, tá? Então, prestar atenção nisso aí também. Bacana. Vou finalizar. Intermediária, altura. Intermediária, mais altinha. Mais alta. Como se fosse um espelho, né? Agora a gente vai espelhar esse lado do outro lado, ó. A mais alta, aí vai descendo, ó, intermediário e menorzinha. Como se fosse um raiozinho de sol, né? Isso mesmo, ó. Então, gente, agora tá concluído o nosso trabalho. Poderia colocar mais algum outro elemento? Posso colocar algum outro elemento, tá? Então vai muito aí do que você quer estar trabalhando nessa linha, tá bom? Resumindo, né? Resumo da ópera. Aqui nós trabalhamos mesma linha, textura, inserimos o paetê com os pontos retos no detalhe, e aqui nós já trabalhamos outros pontos de bordado, inserimos no chuleado, tá? Aqui nós inserimos com o ponto atrás, aqui a lantejola com o ponto atrás, mas também inserimos no chuleado o canutilho, tá? Então foram vários níveis de trabalho com o mesmo ponto de bordado. Vejam que interessante, é o mesmo ponto de bordado, trabalhado de formas diferenciadas, trocando materiais, inserindo materiais de formas diferenciadas. Então isso que é muito importante de a gente estar pensando na hora que a gente quer criar com os nossos pontos de bordado. É muito importante que vocês fiquem atentos a essa questão de usar um mesmo ponto de formas diferentes, trocando materiais, inserindo pequenas peças dentre um ponto e outro. Essa forma de pensar, o ponto básico do bordado, você já consegue criar trabalhos lindíssimos com a arte super diferenciada, né? Uma arte linda no tecido. Então, essa série criativa foi para isso, para a gente organizar essa ideia, esse conhecimento na cabecinha e para a gente tirar ela, né, da nossa caixinha quando a gente precisar, né? E quiser criar algo diferente. Então, eu espero que você aproveite bastante esse conhecimento, solte a sua criatividade e principalmente pratique o bordado no dia a dia, tá bom? Que isso é o mais importante, é a prática que vai deixando a gente melhor naquilo que a gente faz, que a gente deseja fazer, certo? Vou deixar para você 3 vídeos aí bem legais, 2 playlists e um vídeo bem interessante para você dar uma olhada se assim quiser, tá? Esse vídeo aqui sobre ponto haste com muito brilho, delicadeza para você aplicar nas suas peças natalinas ou em algum outro tema que requeira brilho, tá? A playlist de trabalhos de Natal aqui do canal, que já tem alguns trabalhos, né, que já estão separadinhos aí para vocês olharem. Eu vou colocando, sempre que eu fizer algo de Natal, vou colocando nessa playlist para você, tá? E a playlist de passo a passo de pontos, de bordados, ideias para bordar mais antigas do canal Bordado Livre, tá bom? Então esses
vídeos todos que estão aparecendo aqui para vocês, eu indico que vocês olhem e estudem, tá? Então espero você num próximo vídeo aqui do canal, que está aparecendo aqui na tela, e também, né, desejo muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!